ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a Cibele da Rocha Silva. Ela é presidente da Associação Te Amo, aqui do município do Rio Grande. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e espero que a nossa conversa seja agradável e estou muito feliz. Com certeza, vai ser muito agradável e a gente tem bastante para conversar, né, Cibele? E eu queria que falasse um pouquinho de como surgiu essa ideia, né, entre avós e mães para criar essa associação. Então, a associação, ela surgiu como um grupo de WhatsApp, bem lá no inicinho, depois do diagnóstico do meu Guilherme. Eu tenho um menino de 4 anos, que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, e por causa dessa necessidade, junto comigo, a minha mãe, de ter compartilhado, de saber outras informações de pessoas que já participaram, que já tiveram em contato com o diagnóstico, com o espectro autista, a gente precisava trocar essas experiências. Então, surgiu a ideia de ter um grupo. Então, a gente formou primeiro o grupo de WhatsApp, e aí foi só crescendo. Chegou a mais de 300 mães, e depois que surgiu tantas pessoas assim que a gente viu que era tão próximo, tão acolhedor, compartilhar das mesmas experiências, a gente teve a ideia de fazer a associação. Então, a associação hoje são 11 administradoras. Nessa administração, nós somos 9 mães atípicas e 2 avós. Então, por isso que a gente fala que é a associação de mães e avós, né? Mas hoje a gente compartilha experiências com pais, com avós, com tios. É vasto. Cibele, em quanto tempo já está com um espaço local? A associação, ela está com um espaço aberto em maio deste ano. Então faz algum tempinho que vocês já estão nessa adaptação, né, Cibele? Exatamente. E como tem sido essa experiência? Olha, tá sendo maravilhosa. A gente vinha buscando já a ideia de ter um espaço para poder acolher mais famílias que estão em processo ainda de diagnóstico, e algumas já têm o diagnóstico, então a gente precisava de um espaço físico para ter o acolhimento, para ter o contato mesmo, né? Que passou pandemia, a gente quer ter contato. Então, está sendo cada vez melhor. Em relação ao diagnóstico, Cibele, como é feito o diagnóstico? A criança, na verdade, quando a gente começa a perceber alguns indícios, geralmente é a mãe que percebe, né? Por conviver bastante tempo com as crianças. E aí, com o filho, a gente começa a perceber que ele tem alguma coisinha diferente, né? E geralmente a gente, quando chega na associação, a gente encaminha para alguns parceiros e eles fazem as avaliações. Logo a gente já passa para a assistente social já em seguida traça algumas linhas, se é pelo SUS, se é particular, e a gente vai atrás do conselho do pediatra e logo em seguida já do neuropediatra. Falando nessas pequenas diferenças que a mãe sente, né? Quais são essas diferenças, Cibele? Olha, eu digo por mim, tá? O meu Guilherme apresentou como mãe, isso. O meu Guilherme não apresentou contato visual quando mamava, já ainda bebezinho. O Guilherme apresentou atraso no desenvolvimento. Ele não balbuciava, então apresentou esse atraso. Eu tinha uma menininha, que é minha filhada, 8 meses mais nova, e eu notava essa diferença, que ela balbuciava e ele não sentava, não engatinhava. Então, foi alguns atrasos no desenvolvimento que eu fui percebendo que tinha algo diferente, que eu precisava buscar ajuda. Foi bem difícil, mas a gente sente, né? Então, geralmente, os atrasos marcam o desenvolvimento quando apresenta alguns atrasos, ausência de falha, não tem um contato visual, algumas crianças são mais irritadas, o meu Guilherme chorava muito, tinha muita dificuldade para dormir. E aí eu liguei um alerta. Então, geralmente são esses, né? Cada criança, vale ressaltar, né, Bruna? Cada criança é única. Com então, certeza. o transtorno do espectro autista, por ser um espectro, ele é muito amplo, né? Então, é uma coisa que cada criança pode apresentar diferentes traços ali. E com certeza tem muitas mães que estão nos assistindo, né, Cibele? Por isso que eu te falei nesses detalhes. São algumas diferenças que a mãe também pode ficar antenada, né? E ter esse cuidado com o filho. Exato. Quando a criança apresenta ausência de fala, ou já tem uma fala, uma dificuldade ali, quando o bebezinho já não olha na mamada ou é muito irritado, é uma criança que chora bastante, não gosta de estar, ou enfileira brinquedinhos.
O meu separava brinquedinhos por cores. E às vezes eu chegava nos lugares, as pessoas falavam assim, mas ele não vira o carrinho para rodar a rodinha. O meu não fazia isso, mas ele tinha um movimento de botar o carrinho no chão e ficar com o carrinho para lá e para cá. E eu achava aquilo que ele estava brincando, e na verdade não. Era uma estereotipia, era um movimento repetitivo que ele ficava, e depois é que eu fui perceber. Eu acho que o importante de tudo, Bruna, é sempre ter conhecimento das coisas, é sempre buscar informações, porque quando a gente não sabe, né? É um mundo novo, como a gente descobre um diagnóstico, quando a gente está desconfiada. Mas é sempre estar atenta a esses olhares, quando a gente sente no coração mesmo que tem algo diferente, é buscar ajuda, e tanto com o pediatra quanto com o especialista. E como funciona essa primeira ajuda com essas mães? Como é que é, Sibeli? Conta pra gente. Na associação, hoje, quando as mães buscam a associação, tanto de forma presencial ou de forma online, porque a gente tem essa função das mães às vezes não conseguirem sair do seu espaço, né? Porque ainda é uma dificuldade, às vezes, os filhos às vezes enfrentam problemas sensoriais. Elas, quando entram em contato com a gente sempre faz o primeiro acolhimento entre as administradoras do grupo da associação, né? Digo por forma online, que são mães e avós. Então, a gente tem a primeira conversa, a gente troca vídeos dos filhos, conta como foi um pouquinho da nossa experiência. Às vezes tem muitas coisas que são em comum do filho da pessoa que está chegando junto com os nossos. A gente tem esse primeiro acolhimento de mãe para mãe e logo em seguida a gente passa para a nossa assistente social. E aí, quando ela não tem o diagnóstico ainda ou quando ela só está em suspeita, né? Aí sim a gente procura as clínicas parceiras. Quando ela já tem o diagnóstico, a nossa assistente social faz um trabalho de traçar linhas ali, né? De procurar quais são agora os direitos, os acessos, o que pode ser feito. Vamos fazer a CEPTEA, que é uma carteira importante. Então, a gente sempre tem esse primeiro acolhimento de mãe para mãe e logo em seguida com a nossa assistente social. E é bom a gente falar também desse acompanhamento que é feito, né? Sibeli, conta pra gente um pouquinho. O acompanhamento, o que acontece? A gente puxa realmente a família para si. Por quê? Porque hoje é importante, né, Bruna? A gente sabe que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente se sente um pouco perdida. A gente não sabe por onde ir. Então, a gente tendo várias mães para compartilhar, tendo ali uma segurança que, nossa, eu tô com dúvida, é uma fase que eu tô passando e eu preciso ter esse compartilhar essa experiência, preciso saber como foi para outras pessoas. A gente gosta de sempre ter esse acompanhamento com a família. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp da associação, onde a gente faz encontros, faz eventos para as crianças, encontro com as mães, psicólogos. Então, a gente sempre busca vir uma família mesmo, de verdade. E quais são os direitos principais dessas crianças? Então, né, a nossa assistente social, Marcele Cardoso, que sabe bem essa parte, mas pelo que eu estou acostumada com a Marcele, o que acontece? Os direitos principais é importante que a mãe, em seguida que recebe o diagnóstico, já fazer essa carteirinha CEPTEA, que é a carteira do autista, que a gente chama, né? É uma carteira muito importante, que ali ela tem todos os dados, tá? Dados de se é alérgico a algum medicamento, se tem o nome do pai, o contato, o nome da mãe, qual é o contato. Então, é muito importante. Depois disso, a criança tem direito ao passe livre municipal, tem direito, dependendo da sua renda, do passe livre intermunicipal, interestadual. Tem o cartão, se anda de carro, precisa fazer o cartão do estacionamento, que facilita muito, porque a gente anda muito em terapias, né? Então, estacionar na vaga prioritária facilita bastante. Também tem esse direito. Então, a gente vai buscando mesmo, fora os monitores nas escolas, né? Dependendo do seu laudo. Então, a gente busca sempre traçar essas linhas. Qual é o perfil daquela família, o que ela precisa, se tem veículo para fazer o do veículo, se anda de ônibus, no caso, para fazer do transporte coletivo. E a gente vai passando os acessos, né? Sibeli, e quais são as principais atividades e os programas fornecidos pela associação? Então, hoje a nossa associação, ela, por ser muito jovem ainda, né? É um bebezinho, como a gente diz, ela está buscando ainda muitas parcerias. A gente tem muitos parceiros, esses parceiros, eles ofertam alguns descontos para todos os nossos sócios da Associação Te Amo. Hoje os sócios são aqueles que mantêm o espaço, que mantêm a associação aberta, e para ajudar aquelas pessoas que não têm condições,
nesse momento, né? São fases que a gente passa e a gente entende que uns ajudam os outros. Nós temos os amigos também. Os amigos da Te Amo, eles ofertam a gratuidade para aqueles que necessitam naquele momento. E a gente faz vários projetos. A gente tem o projeto da Praça Azul, junto com a Secretaria do Cassino, né? Com o Sandro, que é o secretário. E a gente busca melhorias. O que a gente faz? A gente une as famílias para buscar melhorias, fazer projetos e tentar fazer com que a qualidade das nossas vidas sejam melhores. A gente pode aproveitar esse momento, Cibele, e também explicar como uma pessoa pode fazer para ser sócia da Te Amo. Então, para ser sócia da Te Amo, ela tem um valorzinho bem baixo. Hoje ela está no mínimo R$10. A gente fala mínimo porque é conforme as condições das pessoas, né? Da pessoa que está chegando, ela pode contribuir com mais, se ela quiser, senão não. E a pessoa chega até nós através do WhatsApp ou através do nosso espaço físico e sinaliza que quer ser sócia e que quer contribuir nessa jornada com a gente. Então, a gente faz um documento e aí a pessoa já entra para o WhatsApp e a gente constrói essa jornada juntos. E para ser um parceiro, Cibele? Também, não é muito diferente, Bruna. Para ser um parceiro, é só sinalizar para nós que tem vontade de contribuir e a gente acerta alguns detalhes sobre o valor de descontos que vai ofertar para as pessoas da Te Amo e a gente coloca isso num documento e a gente também tá ali juntos construindo. Tá certo, Cibele, a gente vai para um breve intervalo, mas já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas na TV Farol, hoje com a Cibele Rocha da Silva. Ela é presidente da Associação Te Amo, formada por mães e avós de autista. E a gente está conversando sobre as atividades e os programas desenvolvidos aqui no município do Rio Grande. A gente já conversou bastante no primeiro bloco, né, Cibele? Conversamos sobre a associação, como podem vir novos parceiros, novos associados. E eu queria continuar conversando contigo agora, Cibele, sobre as dificuldades enfrentadas pelas famílias, pelas mães. Conta um pouco pra gente da tua experiência. Então, Bruna, os desafios começam a partir já dos inícios ali, que a gente já nota algo diferente. Esses desafios já começam antes do diagnóstico, porque a gente nota algo diferente e, às vezes, no nosso município, às vezes não tem médicos qualificados que tem esse filtro, esse olhar para o transtorno do espectro autista. Então, até a gente, em busca do diagnóstico, um trajeto aí, né? Então, a gente já começa esse desafio ali. Depois do diagnóstico, então, a gente começa a ver porque o transtorno do espectro autista é algo comportamental. Então, não está no rostinho da criança que ela tem autismo, né? É no comportamento. E o comportamento, nós estamos acostumados num padrão de comportamento. Quando a gente chega com os nossos filhos que quebram aquele padrão de comportamento, a gente acaba sendo julgada, ou muitas vezes olhares ficam ali e a gente acaba se sentindo meio que, né, complicado, se sentindo meio que frustrada de estar naquele ambiente. E muitas mães acabam até se recolhendo, né? E é um desafio maior ainda, porque se recolhendo acaba vindo depressões, a sobrecarga materna é muito grande, os desafios são enormes, né? Eu digo assim que hoje o nosso maior objetivo, nossa maior dificuldade é fazer com que os nossos filhos, a nossa dificuldade é ter um espaço adequado para eles, fazer com que eles possam se desenvolver da maneira correta, da maneira certa, acolhedora e principalmente acessível para todos, né? E o nosso maior objetivo é trazer essa melhoria. A gente fala muito do transtorno do espectro autista nas crianças, mas a gente tem jovens e adultos e até pessoas idosas autistas. E que a gente precisa muito pensar nisso, né? Porque os autistas vão crescer e os desafios acabam mudando, mas os desafios continuam. Então, o olhar das outras pessoas ao redor é muito importante. Realmente tem casos de pessoas que sofrem com isso sem ser diagnosticadas, né? Exato. Sofreram uma vida inteira, agora são adultos, idosos, e talvez ainda nem saibam, né, que tem um diagnóstico para o que eles estão passando, né? E que existe uma solução para isso. Cibele, em relação às pessoas que não têm o diagnóstico do filho ainda, como lidar com isso para chegar até
essa conclusão de que eu realmente preciso pedir ajuda? É aquela... Se excluir não é a solução, né, Sibeli? Com certeza não. Mas para essa pessoa se identificar com tudo que está acontecendo e procurar ajuda, dá alguma dica pra gente? Então, é buscar compartilhar experiência, buscar o assunto, trazer as mães, buscar as mães para perto, conversar com quem está passando a mesma coisa, com quem já passou. Isso é muito importante. Faz com que a gente se sinta que está no caminho certo, ajuda a dividir um pouquinho a sobrecarga. Quando a gente diz, olha, a gente encontra alguém que diz assim pra gente, olha, eu já passei por isso. E tá tudo bem, vai passar, entende? Então, é importante a gente não ficar calada, não se excluir e buscar ajuda com quem já passou por isso ou com quem ainda está passando. A associação faz muito bem esse trabalho. E quais são os planos futuros da associação? Conta pra gente. Então, nossos planos futuros são cada vez mais ficar firme, construir uma estrutura, porque nós estamos iniciando, mas construir nossa estrutura cada vez mais firme, para que a gente possa buscar mais projetos que possam beneficiar todos, principalmente aquelas pessoas que não têm condições hoje de buscar terapias particulares, porque a gente precisa que todos possam se desenvolver com equidade e que a oportunidade seja para todos, entende? Então, é mais projetos feitos por quem realmente está passando o problema. Realmente quem está passando por toda essa falta de estrutura que a gente hoje encontra, passando por todo esse olhar das outras pessoas, que às vezes a gente se sente um pouquinho constrangida, se sente julgada. Então, é levar informações, fazer com que todas as pessoas conheçam e compreendam realmente o que é o autismo e não julguem mais. E o autismo, o diagnóstico dele, ele não é muito antigo, né, Sibeli? É algo que tem tido reconhecimento por agora. Queria que tu falasse um pouquinho mais pra gente dessa história. Então, isso, na verdade, a gente fica até... realmente é isso mesmo, mas a gente fica um pouco triste também, porque o autismo, ele acontece, ele tem pessoas autistas há muitos anos atrás, né? A gente tem autistas ali de 70 anos, autistas de 32 anos, de 40, e assim vai, de todas as faixas etárias, né? Então, o autismo sempre existiu. Porém, de um tempo para cá, a gente escuta falar mais sobre isso. E que bom, de certa forma, porque a gente precisa levar esse conhecimento à população. Mas que pena, porque os que foram diagnosticados muito antes não tiveram muitas oportunidades, né? Que hoje alguns estão tendo o diagnóstico agora. E a nossa ideia é que futuramente todos possam ter e tentar resgatar aquelas pessoas de antes, para que agora também possam ter algum tipo de estimulação, algum tipo de contato com outras pessoas que possam desenvolver também. E ter esse reconhecimento desde o início, né, Sibeli? A criança ter esse diagnóstico vai beneficiar não só a criança, mas a família também, né? É o benefício geral esse diagnóstico desde o início. Exato. Quanto mais cedo ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista, mais fácil aquela criança vai conseguir se desenvolver. A criança que tem estimulação precoce, ela desenvolve com mais facilidade por causa da neuroplasticidade, então ela consegue desenvolver mais rápido e mais fácil. Então, a gente fala muito sobre intervenção precoce por isso, né? Só que a intervenção precoce, ela precisa também ter uma estrutura familiar. Então, a gente fala tanto nas crianças, tanto no diagnóstico, na estimulação, mas a gente sabe que nós, como associação, né, entende que precisa tratar também as famílias. As famílias precisam estar estruturadas. Então, o diagnóstico precoce é importante, mas quanto mais rápido nós estruturarmos a família, aquela família entender aquele serzinho ali, toda a família desenvolve junto, entende? Realmente, o diagnóstico precoce, ele é fundamental para a família, para o desenvolvimento dessa criança, né, Sibeli? Porque a família precisa estar preparada, precisa estar informada, ela precisa saber como lidar com aquela criança, né? Quais são os tratamentos, os cuidados essenciais, porque isso muda tudo, né, Sibeli? Exato. Hoje uma criança, ela quando recebe o diagnóstico, ela já sai de lá com um papelzinho do médico dizendo várias terapias para conseguir se desenvolver. As famílias que têm condições, elas vivem nessa função das terapias. Mas e as que não têm condições? Isso causa uma angústia muito grande. Quando a gente sabe que nossos filhos precisam de algo
E até que ponto nossos filhos precisam daquilo? Então, causa um estresse constante, uma angústia na mãe, nas famílias, né? Eu digo mãe porque, Bruna, 80% das mães são mães solos, então causa uma angústia muito grande na família. E por não conseguir aquilo que o médico mandou, né? Então, realmente, a estrutura familiar é muito importante. E a gente tem que buscar isso, né? O acesso a todos. Outra coisa importante que a gente precisa destacar também, Cibele, são esses recursos financeiros que as pessoas podem ajudar e devem, né? Podendo ajudar, a associação está disponível para receber qualquer tipo de arrecadação financeiro, porque existem terapias que nem todos podem fazer. Então, a associação ela está aí também para poder ajudar essas pessoas, é isso, né? Exatamente, exatamente. Hoje a associação ela é uma união de esforços, uma união de pessoas do bem, e todas as pessoas que querem contribuir, que querem ajudar, são bem-vindas. A gente precisa se olhar realmente como coletivo e ajudar o próximo quando a gente passa por algo semelhante, então mais ainda, né? Então é isso, a gente recebe sim qualquer tipo de valor, qualquer tipo de ajuda. Às vezes não é uma quantia financeira, mas é um projeto que tem uma ideia, é algo que pode contribuir com o seu trabalho. A gente está realmente para agregar e unir as pessoas. Aproveitando que a gente está falando sobre essas terapias, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente quais são essas terapias e os benefícios que elas trazem para as crianças. Então, Bruna, geralmente os médicos, eles já saem já colocam no laudo, né, ali já um indicativo de terapias. Geralmente, né, depende de criança para criança, Claro, mas geralmente são fono, psicopedagoga, psicóloga comportamental e terapia ocupacional, né? Para te ter uma ideia, hoje, cada terapeuta, ela custa na base de 90 a 190 reais por sessão, Bruna. E geralmente as famílias, essas terapias, elas são indicadas 2 vezes na semana cada uma. Fica uma coisa muito difícil, né? Muitas famílias não têm acesso. Muitas. Eu diria que a grande maioria não tem acesso. Porque realmente a sobrecarga financeira e a sobrecarga psicológica também, de estar passando por isso. É óbvio que as terapias é muito indicado e as terapias é um estímulo muito bom para as crianças, mas a gente precisa olhar os benefícios também de ter uma vida estruturada dentro de casa. Então, eu digo assim, eu não posso dizer das terapias em si quais são os benefícios delas, né? Porque a gente sabe que tem muitas famílias que não têm condições. Então, o benefício é também, dentro de casa, estar em paz e buscar aquilo que é melhor para o seu filho. Às vezes, uma terapia de 40 minutos lá, ela é um recurso, ela trabalha bem, é um estímulo bom, mas em casa também, se a mãe estiver estruturada, dependendo de como ela também pode fazer o mesmo estímulo, ela também pode ajudar. Mesmo eu não digo, né, porque não é um profissional, mas pode ajudar também na terapia. Então, eu digo que é buscar os recursos que tem e tentar estimular da melhor maneira possível e tá dando o seu melhor sempre para o estímulo da desenvolvimento daquela criança, né? Sibeli, a gente vai chegando já ao fim do programa. Eu quero agradecer aqui a tua disponibilidade, quero agradecer por todas essas informações e quero parabenizar pela associação aqui no município do Rio Grande. Obrigada, Bruna. Agradeço a todos e estamos abertos para quem quiser nos conhecer. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nessa tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.